Rede Brasil News. Informação de qualidade para você. Olá, bom dia! Hoje é sábado, dia 31 de março de 2012. Eu sou Emerson Pereira. E eu sou Jéssica Moura. E está no ar mais uma edição do seu Rede Brasil News, trazendo informação de qualidade e com credibilidade para você. E hoje você confere notícias locais e do Brasil, informações de cursos e concursos e ainda uma entrevista com o cientista político Michel Zaidan, debatendo o cenário atual da política nacional e de Pernambuco. Esse é o seu Rede Brasil News, para deixar você muito bem informado. Rede Brasil News. Notícias. De cada 4 brasileiros, 3 nunca estiveram em uma biblioteca. Apesar de mais de 70% da população afirmar que tem fácil acesso a espaços como este, perto de casa. As informações fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita pelo Instituto ProLivro. Mostrou ainda que apenas 8% dos brasileiros vão à biblioteca com frequência. A maioria dessa população ainda estuda e utiliza os espaços disponíveis na escola ou na faculdade. Outra notícia preocupante é que os jovens estão lendo cada vez menos. Entre as crianças com idade até 10 anos, a média caiu de quase 7 para pouco mais de 5 livros por ano, de 2007 para cá. E entre os adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, passou de 6,6 para quase 6 livros. Sem falar que nesses casos, de cada 10 crianças e jovens, 7 ou 8 admitem que só leem alguma coisa, porque a escola exige. Para os responsáveis pela pesquisa, o estudo deve servir de alerta para que o poder público invista mais no incentivo à leitura. Pernambuco é sede de Encontro Nacional de Defensores Gerais. A reportagem é de Ana Macário. Pernambuco vai sediar nos dias 1º e 2 de abril, domingo e segunda, a segunda reunião ordinária do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais, CONDEG. Já confirmaram a presença defensores gerais e representantes de alguns estados do Brasil, como Salvador, Espírito Santo, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. A recepção para os defensores gerais em Pernambuco prevê no domingo reunião no anexo da sede, localizada à Rua José de Alencar, número 385, no bairro da Boa Vista. Ana Macário para o Rede Brasil News. O Supremo Tribunal Federal decidiu abrir ação penal para investigar o deputado federal João Lira, do PSD de Alagoas, e também o empresário Antônio José Pereira de Lira. A investigação é pelo fato de os dois explorarem trabalhadores em condições de escravidão. Segundo o Ministério Público Federal em Alagoas, a situação foi verificada em 56 dos 3.300 trabalhadores da usina de açúcar da família Lira. Informações do Ministério indicam que os trabalhadores frequentemente tinham que trabalhar mais de 12 horas por dia, inclusive em período noturno e sem descanso aos domingos. Durante a fiscalização na usina, foi verificada condições desumanas de alojamento e de higiene, além de falta de equipamentos de segurança. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que o fato de a empresa já ter regularizado a situação desses empregados, conforme alegou a defesa, não os isenta de culpa. Gurgel também informou que ambos os denunciados tinham noção do crime que estavam cometendo. Foi lançado esta semana o edital para a construção do corredor para ônibus na Agamenon Magalhães. Mais informações com o repórter Jonas Sobrinho. O lançamento do edital de licitação marca a segunda fase das obras do corredor Norte-Sul. As intervenções irão proporcionar melhorias consideráveis no fluxo de veículos na capital. O edital de licitação foi lançado, mas será publicado amanhã no Diário Oficial da União. O projeto prevê na segunda fase do corredor Norte-Sul a construção de 9 estações, 4 viadutos e 5 passarelas na Avenida Agamenon Magalhães, num trecho de pouco mais de 4 quilômetros. Com as modificações na Avenida Agamenon Magalhães, os veículos irão circular bem mais rápidos em alguns trechos. De 7 km por hora, eles passarão para 40 km por hora. O início das obras está previsto para setembro deste ano. Reportagem Jonas Sobrinho. E nesta sexta-feira, o governo do estado lançou o edital de licitação para escolher a empresa que vai construir o corredor exclusivo para os ônibus na Avenida Agamenon Magalhães. Já o Ministério Público de Pernambuco debateu em audiência as intervenções que serão feitas na via.
sobretudo a construção dos 4 viadutos, e adiantou que as obras só terão início depois que os estudos de riscos e impactos ambientais forem feitos pela Secretaria do Meio Ambiente do Recife ou pela Agência Estadual de Meio Ambiente. O órgão responsável pelo estudo será definido em uma reunião entre os gestores com o Ministério Público de Pernambuco, que será realizada neste mês de abril. A campanha nacional de vacinação contra a gripe sazonal ou gripe comum será feita em maio, entre os dias 5 e 25. A vacina utiliza as 3 cepas de vírus que mais circularam no país no ano anterior e, de acordo com o Ministério da Saúde, vai imunizar também contra a influenza A, o H1N1. O público-alvo da campanha inclui profissionais de saúde, idosos a partir de 60 anos, população indígena, crianças com idade de a partir de 6 meses a menores de 2 anos e grávidas em qualquer período de gestação. O Ministério da Saúde informou que não há previsão de antecipar a campanha, mesmo com os casos de infecção e morte por H1N1 registrados na região norte e nordeste do país. E ainda falando de saúde, estudo mostra que estresse está associado ao câncer de mama. A reportagem de Araceli Nóbrega. Os pesquisadores da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, descobriram que o estresse psicossocial está associado a doenças crônicas como câncer de mama. O estudo caracteriza como estresse pessoas submetidas a longos períodos de ansiedade, medo e isolamento. Isso pode provocar uma sobrecarga no sistema nervoso, que regula o ritmo cardíaco, respiração e outras funções importantes ao organismo. Participaram da pesquisa 989 mulheres diagnosticadas com câncer de mama nos últimos 3 meses. As pacientes que apresentaram os mais altos níveis de tensão foram aquelas que apresentaram 38% de chances de ter câncer. A pesquisa também revelou que as mulheres mais estressadas tinham 18% mais chances de serem diagnosticadas com tumores de alto grau, que são mais agressivos do que tumores de baixo grau. Não foi identificada qual tipo de associação entre estresse e câncer, mas o estudo identificou que o alto nível de estresse e tumores malignos agressivos apareceram juntos num número bastante elevado de mulheres pesquisadas. Araceli Nóbrega para o Rede Brasil News. Confira agora as informações de cursos e concursos. Cursos e concursos. A Prefeitura de Calumbi, no sertão pernambucano, abriu concurso público para o preenchimento de 132 vagas. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 622 a R$ 3.500. Os interessados têm até o dia 29 de abril para se inscreverem na Secretaria de Saúde, que fica na rua João Augustinho de Lima, no centro, ou através do site metaconcursos.com.br. Meta com 2 T's, concursos.com.br. As taxas variam entre R$ 39, R$ 57 e R$ 75. Para quem deseja a tão sonhada estabilidade profissional, aí vai mais uma dica. As inscrições para o concurso da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, vão até o dia 10 de abril. Quem quiser se inscrever é só acessar o site sesgranrio.org.br. São 68 vagas para os níveis médio, técnico e superior. Quem for aprovado vai atuar em Fortaleza, Paulo Afonso, Recife, Salvador, Sobradinho ou Teresina. O salário é de R$ 2.280 para o nível médio e técnico, R$ 4.500 para o nível superior e R$ 5.598 para os engenheiros. Lembrando que quem quiser se inscrever é só acessar o site sesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 48 para o nível médio e R$ 72 para o nível superior. A Prefeitura de Caruaru abriu concurso público para o preenchimento de 426 vagas, todas exigindo o nível superior. A maioria das vagas é na área de saúde. Os salários variam de R$ 922 a R$ 6.183. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de abril através do site ipad.com.br. ipad.com.br. A taxa custa R$ 65. Esse concurso terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. O programa Ciências Sem Fronteiras está com inscrições abertas para quem deseja estudar no exterior. São 5.810 bolsas com duração de 6 meses a 1 ano. Todo o investimento será custeado pelo governo federal. Os interessados têm até o dia 30 de abril para se inscreverem através do site capes.com.br.
capes.gov.br. Os estudantes contemplados poderão estudar na Austrália, Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Holanda ou Portugal. Uma das exigências para participar do programa é ter cursado no mínimo 20% e no máximo 90% da graduação e ainda ter bom desempenho acadêmico. É preciso também estar matriculado em uma das áreas prioritárias do Ciências Sem Fronteiras, como, por exemplo, engenharias, biologia, ciências biomédicas, computação e tecnologias da informação. Outras informações sobre o programa você encontra no site cienciasemfronteiras.gov.br. cienciasemfronteiras.gov.br. Você está ouvindo Rede Brasil News. Entrevista. Hoje trazemos uma entrevista com o cientista político Michel Zaidan. Quem conversou com ele foi a repórter Natasha Cabral, sobre temas da política nacional e também o momento pré-eleitoral aqui no estado. Olá, bom dia. Estamos aqui com Michel Zaidan, professor de pós-graduação em Ciências Políticas da UFPE e cientista político. Zaidan, qual a sua análise do governo Dilma? Ela está no primeiro mandato na presidência da República. E qual a sua análise nessa legislação dela? Eu acho que tem sido uma legislatura muito sofrida. A presidenta, ela herdou de fato do governo Lula uma base de apoio muito ampla e muito diversificada e muito pouco republicana, diga-se de passagem. Então, ela está aprendendo às duras penas ter que administrar conflito de interesses e subinteresses pouco republicanos como forma de tentar garantir a governabilidade do seu mandato, diga-se de passagem. Há outras questões que também interferem no governo. Acho que a crise, a guerra cambial, a subida da inflação, a desaceleração da economia, não é? Tudo isso, de certa maneira, eu acho que provocou uma mudança de rota, porque a presidenta tinha, sim, algumas prioridades que teve que abandonar: a reforma política, a reforma fiscal e tributária. Essas questões, infelizmente, eu acho que ela teve que deixar de lado, porque a conjuntura era muito desfavorável. O que tem ajudado são os números, de certa maneira, da economia brasileira. Como há uma propensão para o consumo, as pessoas estão consumindo muito, e há um grau de confiança enorme no consumidor em relação à economia. Tudo isso faz com que esses escândalos, esses problemas que tem havido na sua base, possam ser facilmente absorvidos pela opinião pública. Você citou agora há pouco da crise. Essa queda de 7 ministros é um dos sinais realmente que nós estamos numa crise política interna? Pelo menos mostra que o governo precisa realinhar a base, né? E que a relação do executivo com o legislativo também precisa mudar. Há alguma coisa de errado quando você demite 7 ministros no primeiro ano de governo. Isso mostra que as escolhas foram muito ruins e que terminam respingando na imagem do governo e comprometendo a eficiência da ação governamental no que diz respeito à execução de políticas públicas. Então o governo precisa se preocupar com isso, no sentido de não permitir que se escolham ministros e auxiliares que possam comprometer a imagem do governo e também a eficiência da ação governamental. Quem é que vence essa quebra de braço nessa crise política? Dilma ou o Congresso? Como é que você analisa isso? Eu torço para que quem vença seja realmente a presidenta da República. Acho que ela é bem intencionada, ela tem um bom programa para cumprir, de distribuição de renda, de combater a desigualdade social, de aumentar o grau de inclusão da população brasileira, não é? E claro que eu só posso torcer para que ela vença. Agora, noto que a batalha não é fácil, em função dos problemas institucionais que tem a nossa democracia, né? Que é uma democracia multipartidária e um sistema presidencialista. Então, é difícil que um presidente possa governar sozinho. Pernambuco está num boom econômico muito grande, num avanço econômico nessa última década, antes nunca visto, pelo menos dos últimos anos para cá, não foi vivenciado isso com tanta intensidade como está acontecendo agora. Isso se deve também ao governo brasileiro ser petista. Aí vem o governo Eduardo Campos, que é aliado, e o governo municipal também está aliado a essa base. Essa base desse governo favorece o advento desse salto econômico no nosso estado? Sem dúvida nenhuma. Essa sintonia com os 3 níveis de governo, ela é virtuosa, na verdade. Nós já tivemos situações do governo estadual ser contrário ao governo federal e de ficar à míngua.
e não ter nada, não receber coisa, nem investimentos, nem obra de infraestrutura, nem coisa nenhuma. Pela primeira vez, eu acho que nós temos uma sintonia fina com os 3 níveis de governo. Isso ajuda muitíssimo o planejamento, a execução de obras, não é? A melhoria do nível de vida da população, a construção de grandes obras de infraestrutura, de atração de investimentos para o Estado. Eu acho que estamos vivendo, sim, uma era muito boa do ponto de vista econômico. Agora, o que eu gostaria é que isso se revertesse em função da maioria da população. Porque às vezes se faz um plano de atração de empresas, mas muitas vezes isso não se reverte em função da população diretamente. Existe uma concentração de rendas, existe um tratamento diferenciado em relação a trabalhadores daqui e trabalhadores de fora. Não temos uma infraestrutura adequada para poder receber esses investimentos, não é? Então, a agressão ao meio ambiente, muitas vezes, a renúncia fiscal, muita renúncia fiscal. Então, nem sempre esse momento econômico que nós estamos vivenciando pode se traduzir de fato numa melhoria do nível de vida da maioria da população de Pernambuco. Como você analisa a atual administração municipal? Quais os prós e os contras que o prefeito João da Costa vem exercendo e vem sinalizando na cidade do Recife? Eu avalio como muito ruim. Eu, como habitante, morador da cidade do Recife, a avaliação que eu faço é que a cidade foi abandonada. Acho que a cidade não tem plano de gestão municipal. A cidade foi entregue à voracidade dos grandes grupos econômicos, das empreiteiras, das grandes construtoras. E, pelo visto, o morador só paga os impostos, né? Ele, pelo visto, não tem muito direito, não. O direito dele é apenas de honrar o pagamento dos tributos municipais, estaduais, etc. Em ano eleitoral, como você vê que anda se formando o aspecto político local? Eu acho que o que se forma aqui é um quadro onde vai haver provavelmente a manutenção do partido que está no governo, por ausência de uma oposição competitiva que possa realmente disputar essa eleição, e vejo com preocupação o processo de desagregação interna que o partido governante vem sofrendo em função dessa disputa pela eleição. Nós precisamos ter, de fato, uma candidatura, seja do PT ou de outro partido, mas uma candidatura que possa ser sustentada pelo seu partido ou por uma coalizão de partidos, e que essa candidatura cuide mais dos interesses dos habitantes do Recife. Ok, Michel, agradeço a participação no nosso programa. Tenha um bom dia. Bom dia, eu é que agradeço essa oportunidade de fazer essa entrevista. Essa foi a entrevista da repórter Natasha Cabral com o cientista político Michel Zaidan. E você fica agora com o Giro de Notícias. Até junho, vacina contra a dengue será testada em humanos. Confira na reportagem de Araceli Nóbrega. O estudo está sendo feito em parceria com o Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Os ensaios clínicos da vacina contra a dengue em humanos devem ter início até o mês de junho. Para os testes clínicos serão recrutados a partir de abril 300 voluntários de 18 a 50 anos. Segundo o Instituto Butantan, os resultados dos testes de segurança serão obtidos logo no primeiro ano de análise, mas todos os voluntários serão acompanhados por um período de 5 anos após a vacinação. O objetivo é avaliar a segurança e a capacidade da vacina de induzir uma reação de defesa do organismo contra a doença. A vacina é tetravalente, ou seja, em apenas uma dose, a substância atua sobre os 4 tipos de vírus da dengue identificados no Brasil. A estimativa do Instituto é que a vacina esteja disponível para a população em 3 anos. Araceli Nóbrega para o Rede Brasil News. Estudo americano revela que metade dos cânceres no mundo poderiam ser evitados. Repórter Carolina Pinto. Segundo estudo publicado esta semana por cientistas americanos, metade de todos os cânceres poderia ser evitada se as pessoas adotassem um estilo de vida mais saudáveis. Praticar exercícios, comer bem e não fumar são hábitos-chave para evitar quase a metade das 577 mil mortes por câncer previstas para este ano só nos Estados Unidos. Um número que, segundo o
estudo fica atrás apenas das doenças cardíacas. Estudos científicos já demonstraram que muitos outros tipos de câncer também podem ser evitados, seja com vacinas, como por exemplo as disponíveis contra o papilomavírus humano e a hepatite, que podem provocar câncer do colo de útero e de fígado. Um outro cuidado que pode evitar a doença é a proteção contra a exposição ao sol, que pode causar câncer de pele. Os pesquisadores alertam que a população deve reconhecer a necessidade destas mudanças e levá-las a sério, na tentativa de desenvolver hábitos mais saudáveis. Carolina Pinto para o Rede Brasil News. Venda de notebooks no Brasil cresce 60%. Repórter José Mailson. A agência de pesquisa de mercados GfK Consumer Goods informou esta semana que, mesmo com o consumo cada vez mais frequente do tablet, a venda de notebooks no país cresceu 60% no ano passado. Segundo o levantamento, o valor total de vendas no ano foi de 5 milhões de unidades. Além disso, os preços dos produtos caíram 20% em relação ao ano anterior. Segundo a consultoria, mais de 36% das vendas de notebooks já está abaixo de R$1.000. Os computadores tablet responderam por 5% das vendas no varejo brasileiro. José Mailson para o Rede Brasil News. Prefeitura do Recife incentiva consumo sustentável de energia. Reportagem de Ana Macário. Hoje à noite acontece o movimento Hora do Planeta, criado pela WWF, uma das maiores redes de ONGs no mundo. Por este motivo, o prefeito João da Costa incluiu o Palácio Antônio Farias, sede do Executivo Municipal, entre os prédios que vão apagar as luzes em adesão à ação, participando oficialmente do movimento. As manifestações contra o aquecimento global e suas consequências estão marcadas para acontecer das 8h30 da noite às 9h30 da noite. Recife é uma das 23 capitais do Brasil que participam do ato mundial. Além do desligamento das luzes do edifício sede, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e o projeto Hora do Planeta, irá realizar um ato simbólico no Parque da Jaqueira, zona norte da cidade, onde por 5 minutos as luzes também serão apagadas. Hoje à noite, o visitante que for ao parque irá receber velas e tochas, que serão distribuídas por funcionários da SEMAN. Ana Macário para o Rede Brasil News. O seu Rede Brasil News fica por aqui. Estaremos de volta no próximo sábado, no mesmo horário, às 6h30 da manhã. Lembrando que este programa estará disponível na nossa página do Facebook. É só acessar facebook.com/Rede Brasil. Um bom dia e um ótimo final de semana para você. Bom dia. Rede Brasil News. Informação de qualidade para você.